Um milionário se casa com uma mulher mendiga por uma aposta cruel. Mas o que ele descobre na noite de núpcias muda tudo e o deixa completamente em choque. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O murmúrio na luxuosa sala de eventos explodiu em choque assim que Diana deu seu primeiro passo hesitante pelo corredor. Os lustres de cristal espalhavam uma luz deslumbrante, mas todos os olhos estavam fixos nela. O vestido branco era impecável, alugado especialmente para a ocasião, mas seu andar trêmulo e os sapatos que claramente não eram do seu tamanho denunciavam sua origem. Diego Montenegro estava parado no altar, com o semblante inabalável. Seus olhos cruzaram com os de Diana por um breve momento, mas ele não demonstrou nenhuma emoção. Para ele, aquilo era um jogo, e ele estava ganhando. Atrás dele, um amigo murmurou com um sorriso malicioso. "Você realmente fez isso? Não acredito." Diana apertou o pequeno buquê de flores artificiais em suas mãos. Por dentro, um turbilhão de pensamentos. O que estou fazendo aqui? A dúvida era esmagadora, mas ela respirou fundo e deu mais um passo. A promessa de uma vida melhor ecoava em sua mente. O rosto sereno de Diego a confundia. Seria possível que ele não estivesse arrependido de tê-la escolhido? Os convidados cochichavam. Alguns gargalhavam abertamente. "Isso é um circo? Quem é essa mulher? Ela parece perdida." No altar, Diego estendeu a mão e Diana a pegou, sentindo sua palma fria, distante. Ele sussurrou sem mover os lábios. Apenas sorria. O juiz de paz iniciou a cerimônia e as palavras passaram como um borrão para Diana. Tudo parecia irreal. Em poucos minutos, ela era oficialmente a esposa de Diego Montenegro. O homem rico, magnata implacável, tinha se casado com uma mulher sem teto. Após a cerimônia, Diana foi empurrada para dentro de um carro preto elegante. A porta se fechou com força e ela sentiu o ar frio do ar-condicionado bater em seu rosto. Ao lado dela, Diego mexia em seu celular, aparentemente alheio à atenção. Isso foi humilhante. A voz de Diana finalmente saiu. Ele olhou para ela pela primeira vez desde o altar, com uma sobrancelha arqueada. "Humilhante? Você aceitou. Ninguém te obrigou." "Aceitei porque achei que..." Ela engoliu seco, mas a indignação crescia em sua voz. "Eu achei que isso fosse sério, mas foi uma aposta, não foi?" Diego riu, mas havia algo sombrio naquele som. "O que você esperava? Um conto de fadas?" A raiva de Diana explodiu. "Eu esperava respeito, não ser tratada como uma peça de jogo." Diego se virou para ela, agora com o olhar fixo. Algo em sua expressão mudou, quase imperceptível. "Respeito? Você quer respeito? Então prove que merece." Ele se inclinou ligeiramente para frente, os olhos queimando de frieza. "Mostre que não foi um erro." Diana ficou em silêncio. Seu coração batia descontroladamente, mas não era medo. Era orgulho ferido, misturado com algo mais profundo. Uma centelha de desafio. O carro parou na frente de uma mansão colossal. As portas se abriram e Diana percebeu que havia cruzado uma linha sem volta. Ela foi conduzida para dentro, seus olhos arregalados tentando absorver o brilho opulento ao seu redor. Lustres reluziam. O piso brilhava como um espelho e tudo parecia caro demais para ser real. Diego apontou para uma escadaria curva. "Seu quarto é no segundo andar, à direita. Você tem tudo o que precisa." "E você?" ela perguntou, cruzando os braços. "Eu?" Diego sorriu, mas não havia humor. "Não perca seu tempo pensando em mim." Ele virou as costas e desapareceu por um corredor. Diana ficou sozinha, em pé no saguão, sentindo o peso da solidão esmagar seus ombros. Ela olhou ao redor. Tudo era luxuoso, mas parecia frio, vazio. Por um momento, sentiu saudades das ruas. Pelo menos lá, as pessoas não escondiam suas intenções. Subindo as escadas, ela encontrou seu quarto e fechou a porta.
Encostando-se nela, Diana respirou fundo, segurando as lágrimas. Prove que não foi um erro, hein? Ela murmurou para si mesma. Tudo bem, Diego, eu vou provar. E naquele instante, Diana decidiu que não seria só uma peça no jogo de Diego Montenegro. Diana acordou cedo na manhã seguinte, ainda tentando se ajustar ao ambiente opulento ao seu redor. As cortinas de seda pesada bloqueavam quase toda a luz natural, e o quarto parecia mais um salão de hotel de luxo do que um espaço acolhedor. Ela deslizou os pés para fora da cama, tocando o tapete macio que parecia um contraste absurdo com o concreto frio das ruas que ela estava acostumada. Passando a mão pelo cabelo desgrenhado, ela olhou para o espelho dourado na parede. Ali estava a nova Senhora Montenegro, mas a mulher que olhava de volta parecia deslocada, uma estranha. Enquanto descia as escadas, Diana sentia o peso da mansão. Era gigantesca, mas incrivelmente silenciosa. O som de seus passos ecoava pelo corredor enquanto ela tentava se localizar em meio a tantos cômodos. Ela passou por uma sala de estar, adornada com obras de arte, uma biblioteca imensa e um salão de jantar com uma mesa tão longa que poderia acomodar um exército. No entanto, cada detalhe era frio, sem vida. Diana percebeu que o lugar refletia perfeitamente Diego. Impecável por fora, mas vazio por dentro. Ela finalmente encontrou a cozinha, onde uma equipe de empregados preparava o café da manhã. Assim que entrou, as conversas cessaram abruptamente. Olhares curiosos e julgadores se voltaram para ela. Bom dia, Diana arriscou, forçando um sorriso. Um murmúrio educado respondeu, mas o desconforto era palpável. Diana se serviu de um café, sentindo as cochichos começarem assim que ela virou as costas. Ela parece tão fora de lugar, sussurrou uma das empregadas, tentando não ser ouvida. Isso tudo é temporário. Aposto que o senhor Montenegro está só se divertindo, respondeu outra. As palavras atingiram Diana como um soco. Ela saiu da cozinha rapidamente, sem olhar para trás. Mais tarde, Diego a convidou, ou melhor, informou, que haveria um jantar naquela noite. Quando Diana apareceu no salão de jantar, usando um vestido simples, mas elegante, que encontrou no closet do quarto, Diego já estava sentado à cabeceira da mesa, absorto em seu celular. Você está atrasada, disse ele, sem levantar os olhos. Não sabia que era um compromisso formal, respondeu Diana, tentando manter a calma. Os empregados serviram o jantar, mas a tensão na sala era tão densa quanto o silêncio. Diana notou como Diego parecia completamente alheio a ela. Ele jantava como se estivesse sozinho, sem sequer tentar iniciar uma conversa. Esse lugar é grande demais, ela disse, finalmente quebrando o gelo. Diego apenas ergueu os olhos por um instante e deu um sorriso frio. Você se acostuma. Depois disso, ele voltou ao celular. Diana largou o garfo e olhou para o homem à sua frente, tentando entender como alguém tão distante e arrogante podia despertar tantas emoções conflitantes nela. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Diana decidiu explorar a mansão. Havia algo quase assustador na forma como tudo era perfeitamente organizado. Nenhum objeto estava fora do lugar, nenhuma luz piscava. Era como caminhar por um cenário montado. Ela passou pelo salão de estar, onde encontrou uma lareira apagada e um piano de cauda que parecia nunca ter sido tocado. Cada detalhe era um lembrete cruel de que o luxo que a cercava era, na verdade, uma prisão. Ao chegar à biblioteca, ela parou abruptamente. A luz estava acesa e Diego estava lá. Ele estava de costas para a porta com um copo de uísque na mão. Na outra mão, ele segurava uma foto emoldurada. Diana ficou paralisada. Ele parecia tão vulnerável que ela quase não o reconheceu. Seu perfil parecia cansado, como se carregasse um peso que ninguém mais podia ver. Você deveria estar dormindo, disse ele, sem se virar. Diana se aproximou devagar, cruzando os braços. Não consegui. Esta casa parece mais um museu do que um lar.
Diego virou apenas a cabeça, lançando-lhe um olhar rápido antes de voltar a encarar a foto. Diana tentou espiar, mas ele imediatamente a virou para si, protegendo-a. "Quem está na foto?" ela perguntou com cautela. Diego deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. "Isso não é da sua conta." Ele colocou o copo de uísque sobre a mesa com mais força do que o necessário e saiu, deixando Diana sozinha. Ela permaneceu no lugar, com uma estranha sensação de que havia muito mais naquele homem do que ele deixava transparecer. Enquanto olhava para a cadeira onde ele estava, uma determinação crescia dentro dela. Ela não sabia exatamente como, mas iria descobrir a verdade por trás daquela fachada fria e impenetrável. Diana estava inquieta na manhã seguinte. A imagem de Diego na biblioteca, segurando aquela foto como se fosse algo sagrado, não saía de sua mente. Ele parecia humano. Pela primeira vez, sua postura de arrogância e indiferença deu lugar a algo mais complexo, algo que ela não conseguia decifrar. Decidida a quebrar a barreira entre eles, ela desceu as escadas em busca de respostas. Encontrou-o na sala de estar, em frente à lareira apagada, revisando alguns documentos. A luz do sol entrava pelas enormes janelas, mas a atmosfera continuava fria como sempre. "Sobre ontem à noite?" Diana começou cruzando os braços. Diego ergueu os olhos apenas por um momento, antes de voltar ao que estava fazendo. "O que tem ontem à noite?" "A foto. Quem era?" Sua voz era direta, mas não agressiva. Diego suspirou, largando os papéis sobre a mesa de centro. Ele se inclinou para trás, cruzando as pernas e analisando-a como se estivesse decidindo quanto revelar. "Você é insistente, não é?" "Apenas curiosa." Diana o encarou, desafiadora. "Curiosidade pode ser perigosa," ele respondeu, sua voz carregada de advertência. "E fugir do passado é mais seguro?" Ela retrucou, sentindo o calor da ousadia subir em seu rosto. Diego ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos analisando-a de cima a baixo. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. "Não se meta onde não é chamada, Diana." Ele levantou-se e começou a sair da sala, mas Diana o seguiu, determinada a não deixar a conversa acabar ali. "Você acha que me manter no escuro vai fazer tudo desaparecer?" Ela disparou, fazendo com que ele parasse no corredor e se virasse lentamente. "Desaparecer?" Diego riu, mas havia uma amargura em seu tom. "Nada desaparece, nem para mim, nem para você." Diana cruzou os braços, sentindo que estava finalmente chegando a algum lugar. "Então por que não falar sobre isso? Você é tão fechado que parece que nada importa para você." Diego avançou, e ela se viu recuando um passo involuntário. "Você acha que me conhece?" Ele perguntou, sua voz gélida. "Acha que pode entrar na minha vida, no meu mundo, e me analisar como se eu fosse um caso perdido?" "Não." Diana firmou o olhar no dele. "Mas sei o que é carregar mágoas, e sei como é esconder isso do mundo." Por um breve instante, algo em Diego se quebrou. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável, antes de balançar a cabeça e se recompor. "Isso não te dá o direito de me julgar." "Não estou tentando te julgar, Diego," ela respondeu. "Só estou tentando entender." Diego a encarou novamente, desta vez com algo mais intenso. Ele parecia estar lutando contra si mesmo, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. "Você quer entender?" ele perguntou finalmente. "Então prove que merece estar aqui." Diana estreitou os olhos, confusa. "Como assim?" Ele deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. "Mostre que não é apenas mais uma oportunista tentando usar a minha vida para fugir da sua. Prove que você é mais do que isso." Ela ficou em silêncio, absorvendo as palavras. O tom de Diego era cruel, mas havia algo em seus olhos, um desafio, talvez até esperança. "Tudo bem," ela disse finalmente. Sua voz era firme, sem hesitação. "Se você quer que eu prove algo, eu vou provar.
Mais tarde naquele dia, Diana começou a explorar as tarefas que poderia assumir na mansão. Ela sabia que Diego a observava de perto, embora nunca admitisse. Quando encontrou o jardineiro trabalhando sob o sol, ela ofereceu ajuda. Ele parecia surpreso, mas aceitou com um sorriso. "Não precisa fazer isso, sabe?" ele disse, enquanto ela carregava uma bandeja de mudas para o canteiro. "Preciso sim", respondeu Diana. "Quero fazer algo útil." Horas depois, quando Diego passou pelo jardim, ele parou ao vê-la ajoelhada na terra, com as mãos sujas, mas uma expressão determinada no rosto. Ele não disse nada, apenas observou de longe antes de entrar na casa. Naquela noite, Diego apareceu no jantar com uma expressão mais relaxada. Ele parecia diferente, embora ainda mantivesse uma barreira. "Vi você no jardim hoje", ele comentou casualmente enquanto servia vinho. Diana ergueu uma sobrancelha. "Achei que você não notasse." "Eu noto tudo", ele disse sem encará-la. O silêncio que se seguiu foi diferente do habitual. Não era desconfortável, mas cheio de significado não dito. Diana percebeu que pela primeira vez eles estavam começando a se entender, mesmo que apenas superficialmente. Mais tarde, enquanto Diana estava no quarto, Diego apareceu na porta. Ele hesitou antes de falar, como se ainda estivesse aprendendo a ser vulnerável. "Você quer saber sobre a foto?" ele perguntou finalmente. Diana largou o livro que estava lendo e se sentou. "Quero." Diego entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Ele não entregou a verdade de bandeja, mas as palavras que seguiu foram suficientes para criar um vislumbre do homem por trás da máscara. "É alguém que perdi", ele disse simplesmente. "E isso me lembra porque não confio em ninguém." Diana não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Ela sabia que havia muito mais na história, mas também sabia que ele tinha dado o primeiro passo. Enquanto Diego saía do quarto, Diana sentiu algo mudar. Pela primeira vez, ela percebeu que havia uma faísca entre eles, algo que talvez pudesse se transformar em algo maior. O convite para o jantar beneficente chegou pela manhã, acompanhado por um bilhete curto deixado na mesa de café da manhã. "Vista algo apropriado, vamos às 20 horas. Diana olhou o bilhete por longos minutos, o coração batendo acelerado. A ideia de enfrentar os amigos ricos e arrogantes de Diego era assustadora, mas ela sabia que recusar não era uma opção. Quando entrou no closet para escolher algo apropriado, ficou impressionada com as peças impecáveis e caríssimas que enchiam os cabides. Sentiu-se perdida por um momento, até que escolheu um vestido preto simples, de corte elegante, que parecia combinar com sua personalidade discreta. Horas depois, já pronta, Diana se olhou no espelho e quase não se reconheceu. O vestido moldava seu corpo perfeitamente e a maquiagem leve realçava suas feições. Ainda assim, havia algo inquietante. Ela sentia que era uma farsa. "Vamos!" A voz de Diego soou atrás dela, arrancando-a de seus pensamentos. Ele estava impecável em um terno perfeitamente ajustado, com a postura confiante de quem está acostumado a ser o centro das atenções. Diana apenas assentiu. O salão do evento era luxuoso, com candelabros brilhando sobre mesas impecavelmente arrumadas. Assim que entraram, todas as cabeças se viraram. Diana sentiu os olhares de cima a baixo e uma onda de murmúrios atravessou a sala. "Quem é ela?" "Isso é sério. Diego deve estar brincando." Diana respirou fundo, tentando ignorar as vozes. Diego não parecia notar ou se importar com os comentários. Ele a conduziu até uma mesa onde vários rostos familiares para ele, mas estranhos para ela, os aguardavam. "Diego, meu caro." Um homem de meia-idade, com um sorriso exagerado, cumprimentou-o calorosamente. "E quem é a sua acompanhante?" "Diana." Diego respondeu sem hesitação. "Minha esposa." A palavra caiu como uma bomba. O sorriso do homem vacilou, e os outros à mesa trocaram olhares desconfortáveis. "Esposa?" Uma mulher loira e elegante perguntou,
com um tom de incredulidade mal disfarçada. Que surpresa! Diana manteve a cabeça erguida, mas por dentro se sentia esmagada pelo desprezo velado. O jantar começou e a conversa girava em torno de investimentos, viagens caras e projetos de caridade que mais pareciam autopromoção. Diana permaneceu em silêncio, sentindo-se deslocada. E você, Diana? A loira perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. De onde você veio? Diego levantou os olhos de seu prato, mas não interferiu. Diana sabia que estava sozinha nessa. De muito longe, respondeu, forçando um sorriso. Imagino que sim. A mulher retrucou, rindo suavemente. Deve ser fascinante. Antes que Diana pudesse responder, o mestre de cerimônias anunciou que era hora de um discurso sobre a causa beneficente da noite, um projeto para ajudar comunidades vulneráveis. O microfone foi entregue a um jovem empreendedor, que iniciou um discurso carregado de estatísticas, mas sem emoção. Diana, ouvindo atentamente, começou a perceber o quanto as palavras dele soavam distantes da realidade. Quando ele terminou, o público aplaudiu educadamente, mas Diana não conseguiu conter-se. Com licença, posso dizer algo? Ela se levantou, sentindo todos os olhares fixos nela. Diego a observou com uma mistura de surpresa e apreensão. Claro, disse o mestre de cerimônias, mais por cortesia do que por vontade. Diana caminhou até o palco, o coração batendo forte. Pegou o microfone, respirou fundo e começou. Eu vivi em uma dessas comunidades vulneráveis que vocês mencionaram. Sei o que é não ter onde dormir, o que comer ou a quem pedir ajuda. A sala ficou em silêncio absoluto. Ouvir números e estatísticas é importante, mas não conta a história completa. O que essas pessoas precisam não é apenas dinheiro, mas empatia. Precisam de alguém que olhe para elas e veja seres humanos, não causas para serem usadas em discursos ou estratégias de marketing. Sua voz era firme, carregada de emoção genuína. Ela olhou para a plateia e viu olhares de surpresa, mas também de respeito. O projeto que vocês estão apoiando é louvável, mas é preciso mais do que isso. É preciso agir de coração, não apenas por obrigação. Quando terminou, a sala permaneceu em silêncio por um momento, antes de ser preenchida com aplausos. Diana devolveu o microfone e voltou para sua mesa, onde Diego a olhava de um jeito diferente. No caminho de volta para casa, Diego quebrou o silêncio. Isso foi inesperado. Espero que não tenha te envergonhado, disse Diana sem olhar para ele. Ele soltou um riso curto, mas não havia sarcasmo dessa vez. Pelo contrário, acho que você foi a pessoa mais autêntica naquela sala. Ela se virou para ele, surpresa. Diego a encarava com um olhar que ela nunca havia visto antes. Respeito. Obrigada, ela respondeu, sentindo que algo havia mudado entre eles. Quando chegaram à mansão, Diego foi para o escritório, enquanto Diana subiu para o quarto. Enquanto tirava o vestido, ela percebeu que algo estava diferente. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha algo a oferecer, algo que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Naquela noite, ao fechar os olhos, Diana não se sentiu deslocada, sentiu-se determinada. Amanhã começou com um aviso inesperado. Diego entrou na sala de jantar, onde Diana tomava um café sozinha e largou as chaves de seu carro esportivo na mesa. Preciso que me acompanhe em uma viagem hoje, ele disse sem rodeios. Diana ergueu os olhos, surpresa. Para onde? Apenas arrume-se, foi sua resposta enquanto pegava o celular e saía. Havia algo incomum em sua postura, uma tensão no maxilar, um leve toque de impaciência que normalmente ele escondia bem. Horas depois eles estavam na estrada. Diego dirigia em silêncio, os óculos de sol escondendo qualquer emoção em seu rosto. Diana, curiosa, olhava pela janela, observando a paisagem mudar gradualmente da opulência urbana para áreas mais modestas. Ainda não me disse para onde estamos indo, ela comentou, cruzando os braços. Uma propriedade que estou vendendo, ele respondeu, sem desviar os olhos da estrada.
O tom distante de Diego não a surpreendeu, mas ela sentiu uma oportunidade. Desde o jantar beneficente, algo entre eles parecia ter mudado, como se uma ponte estivesse sendo construída aos poucos. "Você sempre faz isso?" Ela perguntou, rompendo o silêncio. "Faz o quê?" "Mantém as pessoas a uma distância segura." Ele franziu a testa, mas não respondeu de imediato. Após um momento de hesitação, disse: "É mais fácil assim." Diana riu suavemente, mas não havia humor em seu som. "Fácil? Você realmente acha que viver isolado, sem confiar em ninguém, é fácil?" Diego apertou levemente o volante, mas não respondeu. Quando chegaram a uma pequena cidade, Diego estacionou em frente a uma construção antiga. Enquanto ele discutia detalhes com um corretor, Diana aproveitou para caminhar pela área. Havia crianças brincando em uma praça próxima, lojas modestas e moradores que a olhavam com curiosidade. Algo ali a fez se sentir estranhamente nostálgica. Era um lembrete de onde ela veio, mas também de tudo o que havia perdido. Quando Diego finalmente se aproximou novamente, ele a encontrou sentada em um banco da praça, olhando para o horizonte. "Tudo bem?" ele perguntou de pé ao lado dela. "Você já perdeu tudo, Diego?" A pergunta saiu de sua boca antes que ela pudesse se conter. Ele hesitou, surpreso pela intensidade da pergunta. Não assim. "Eu perdi tudo", ela disse, sua voz calma, mas carregada de dor. "Minha família, minha casa, minha dignidade." Diego sentou-se ao lado dela sem saber como responder. "Quando tinha 15 anos, minha mãe morreu." Ela continuou, encarando as mãos. "Meu pai não suportou a dor e foi embora. Literalmente. Um dia, ele saiu para comprar pão e nunca voltou." Diego virou a cabeça, os olhos fixos nela. Ele percebeu que não era fácil para ela contar aquilo, mas também sabia que, de alguma forma, ela precisava fazê-lo. "Passei anos pulando de uma casa para outra, até que acabei na rua." Diana riu sem humor. "Você acha que a pobreza é o pior, mas não é. É a invisibilidade. Você anda por aí e as pessoas olham através de você como se você nem existisse." Diego permaneceu em silêncio, digerindo cada palavra. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Sua riqueza sempre o colocou no centro das atenções, mas agora ele se perguntava como seria viver no extremo oposto. "Isso explica por que você foi tão dura no jantar," ele finalmente disse. "Talvez," Diana respondeu. "Mas também porque sei o quanto isso importa. Se ninguém se importa, o que resta?" Diego olhou para ela de um jeito diferente naquele momento. Pela primeira vez, ele começou a entender a profundidade de sua força e a verdadeira resiliência que ela carregava. Antes que ele pudesse dizer algo mais, o celular de Diego vibrou. Ele o pegou e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. "É da empresa," ele disse, levantando-se. A conversa que se seguiu foi breve, mas carregada de tensão. Quando desligou, ele parecia mais sério do que nunca. "O que houve?" Diana perguntou. "Um problema em uma das filiais. Precisamos voltar agora." Ela assentiu, levantando-se sem questionar. Enquanto voltavam para o carro, Diana não pôde deixar de notar como ele parecia perturbado. O retorno foi silencioso, mas carregado de pensamentos. Diego estava claramente distraído, sua mente ocupada com a crise iminente. Diana, por outro lado, refletia sobre o que havia compartilhado. Quando chegaram à mansão, ele estacionou o carro rapidamente e saiu sem dizer uma palavra. Diana ficou no carro por um momento, observando-o desaparecer pela entrada principal. Havia algo em Diego que ela ainda não conseguia decifrar, mas uma coisa era certa. Pela primeira vez, ela sentiu que ele estava ouvindo. Diana sentia um peso crescente no peito desde que voltara da viagem com Diego. A conversa que tiveram na praça parecia ter aberto uma porta que ela lutava para manter fechada. O passado, que ela havia enterrado sob camadas de determinação, ameaçava ressurgir. Enquanto caminhava pelo jardim da mansão, em uma tarde ensolarada, avistou algo que fez seu coração parar. No outro lado do portão,
Na calçada estava um homem de meia idade, com roupas gastas e um olhar penetrante que a deixou paralisada. Ele a reconheceu. Diana virou o rosto imediatamente e entrou na casa, a respiração pesada. O homem não havia feito nada além de olhar para ela, mas aquilo foi o suficiente para acordar memórias que ela preferia esquecer. Nos dias seguintes, Diana mudou. Passou a evitar conversas longas com os empregados e até mesmo com Diego, que estava ocupado demais para notar de imediato. Ela não conseguia tirar da mente a imagem daquele homem. Ele não pode estar aqui, pensava. Depois de tanto tempo, ela sabia que devia contar a Diego, mas algo a impedia. Talvez fosse o medo de ser julgada ou a sensação de que, mais uma vez, teria que lidar com tudo sozinha. Enquanto Diana lidava com suas próprias sombras, Diego enfrentava uma batalha diferente. Ele estava no escritório, revisando relatórios financeiros, quando encontrou algo que não fazia sentido: uma transferência considerável para uma conta desconhecida. Isso não está certo, ele murmurou para si mesmo, folheando rapidamente as páginas. Chamou seu assistente pessoal, que parecia hesitante ao entrar na sala. Quem autorizou essa transação? O assistente desviou o olhar inquieto. Foi o Sr. Arnaldo, senhor. Ele disse que era para um investimento de curto prazo. Diego sentiu o sangue ferver. Arnaldo era seu sócio e amigo de longa data, mas algo naquelas palavras soou errado. Ele fechou o relatório com força e saiu do escritório, decidido a confrontá-lo. Mais tarde, naquela noite, Diego entrou na sala de estar, onde encontrou Diana sentada em silêncio, olhando fixamente para uma xícara de chá em suas mãos. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O que foi? Ele perguntou, se aproximando. Nada, respondeu Diana rapidamente, sem erguer os olhos. Ele sentou-se ao lado dela, observando-a. Você está agindo estranho desde que voltamos da viagem. Se há algo acontecendo, me diga. Diana levantou os olhos para ele, surpresa com a súbita preocupação em sua voz. Por um instante, pensou em contar tudo, mas o peso do segredo parecia esmagador demais. É só cansaço, mentiu ela. Diego franziu a testa, mas não insistiu. Ele estava distraído demais com seus próprios problemas para investigar mais. No dia seguinte, enquanto Diana voltava do mercado, viu o homem novamente. Ele estava encostado em um poste com um cigarro entre os dedos. Quando a viu, jogou o cigarro no chão e deu um passo em sua direção. Diana, disse ele, sua voz grave e familiar. Ela parou no meio da calçada, o coração batendo descontroladamente. O que você quer? Perguntou, tentando soar firme, mas a tensão em sua voz era evidente. Precisamos conversar, ele disse. Você não pode simplesmente desaparecer e achar que tudo está resolvido. Eu não tenho nada para dizer a você, ela respondeu, girando nos calcanhares e entrando rapidamente na mansão. Fechando a porta atrás de si, Diana encostou-se nela, tentando recuperar o fôlego. Diego chegou em casa naquela noite mais cedo do que o habitual. Ele encontrou Diana na sala sentada no escuro. Algum problema com a conta de luz? Ele brincou, acendendo a luz. Diana piscou, tentando ajustar-se à claridade repentina. Só estava pensando, disse ela evasiva. Diego estreitou os olhos. Algo está errado, eu posso ver. E você? Diana disparou, mudando o foco. Você também está agindo estranho ultimamente. Diego hesitou, mas decidiu que não havia necessidade de esconder. Acho que estou sendo traído. Traído? Diana franziu a testa. Por quem? Meu sócio, ele respondeu, sentando-se em uma poltrona próxima. Há algo errado com os números da empresa. Preciso descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Por um momento, o silêncio caiu entre eles. Era como se ambos estivessem em um impasse, lidando com batalhas internas que não sabiam como compartilhar. Mais tarde naquela noite, enquanto Diego estava no escritório revisando mais documentos, Diana foi até a janela do quarto. Ela olhou para o portão da mansão, esperando não ver ninguém,
Mas seu coração afundou quando avistou o homem novamente, desta vez encostado em um carro velho. Ele não estava ali por acaso. Fechando as cortinas com força, Diana sentiu a onda de pânico aumentar. Não havia mais como evitar. Precisava enfrentar o passado ou ele a destruiria novamente. A tensão que se acumulava na mansão parecia prestes a explodir. Diego estava mais irritadiço do que o normal, afundado nos problemas de sua empresa. Diana, por sua vez, tornara-se um mistério. Sua postura antes desafiadora havia dado lugar a uma reserva cautelosa, algo que ele não conseguia ignorar, mas também não tinha paciência para explorar. Tudo veio à tona uma noite, durante o jantar. "Você pretende continuar nesse estado de silêncio indefinido?" Diego perguntou, a voz carregada de sarcasmo, enquanto colocava o guardanapo na mesa. Diana ergueu os olhos, surpresa pela provocação. "Eu não estou em silêncio, você é que está distante." Diego soltou uma risada curta e sem humor. "Distante? Talvez porque eu tenha uma empresa para salvar enquanto você simplesmente está aqui flutuando." Diana largou o garfo com um estalo na mesa. "Flutuando?" repetiu incrédula. "É isso que você acha de mim? O que mais eu deveria achar?" Diego rebateu, inclinando-se para a frente. "Desde o início, você só está aqui porque foi conveniente para você. Não finja que é diferente." As palavras cortaram fundo. Diana sentiu o sangue ferver, mas o peso do passado preso em seu peito finalmente encontrou uma saída. "Conveniente? Você não faz ideia do que eu passei, Diego," gritou, a voz tremendo de emoção. "Você acha que sua riqueza resolve tudo, mas a verdade é que você não sabe o que é lutar por algo básico." Diego ficou surpreso pela explosão, mas manteve o olhar firme. "Então me diga, Diana, o que você passou que foi tão terrível?" A pergunta saiu de sua boca como uma arma disparando. Ele não esperava uma resposta, mas ela veio com força total. "Quando eu tinha em torno de 18 anos, fui parar na rua porque confiei em alguém que só queria me destruir." Começou Diana, a voz carregada de raiva e dor. "Ele prometeu um trabalho, uma vida melhor, mas o que eu ganhei foi abuso e medo." Diego congelou. Pela primeira vez, a máscara de Diana estava completamente caída, revelando uma dor que ele nunca havia imaginado. "Eu passei meses fugindo, me escondendo." Ela continuou, as lágrimas ameaçando cair, mas sua voz permanecia firme. "Tinha medo até de dormir, porque sabia que, se fosse encontrada, seria o fim. Você sabe o que é isso? Sentir que sua vida não vale nada para ninguém?" Diego desviou o olhar, incapaz de encará-la. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra veio. "Então, não." Diana cruzou os braços, respirando fundo para se recompor. "Não me diga que eu estou flutuando ou que sou um peso, porque, se eu estou aqui hoje, é porque lutei como nunca para sobreviver." Diana saiu da sala, deixando Diego sozinho. Ele permaneceu sentado, as palavras dela ecoando em sua mente. O peso do que ela havia revelado era esmagador, forçando-o a reavaliar não apenas o que havia dito, mas também como sempre a tratara. Ele se lembrou de todas as vezes em que a subestimou, todas as vezes em que a julgou sem realmente conhecê-la. Pela primeira vez, Diego percebeu que Diana não era frágil. Pelo contrário, ela era uma das pessoas mais fortes que ele já conhecera. Mais tarde naquela noite, Diego foi para o jardim, onde ficou observando as luzes da cidade ao longe. Ele sentia-se pequeno, algo que raramente acontecia. A imagem de Diana em pé, desafiando-o, com a voz carregada de dor e fúria, não saía de sua cabeça. Ele se perguntou como alguém que passou por tanto ainda conseguia permanecer de pé, muito menos com a coragem que ela demonstrava. No fundo, Diego sabia que devia a Diana um pedido de desculpas, mas as palavras pareciam pesadas demais para sair. No quarto, Diana estava sentada na cama, encarando o vazio. Ela sabia que havia cruzado um limite naquela noite. Contar seu passado não havia sido planejado, e agora ela se perguntava se fizera bem em revelar tanto.
mas ao mesmo tempo sentia-se mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia falado sobre suas cicatrizes com alguém que não a conhecia como a mulher das ruas. No entanto, ela ainda não sabia se Diego era capaz de compreender plenamente o peso de tudo aquilo. Na manhã seguinte, Diego apareceu na cozinha enquanto Diana tomava café. Ele hesitou por um momento antes de falar. "Sobre ontem à noite", começou, a voz mais suave do que de costume. "Eu fui um idiota." Diana ergueu os olhos, surpresa pela admissão. "Não vou fingir que entendo completamente o que você passou, mas..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Quero tentar." Diana observou-o por um momento, tentando medir a sinceridade em seu rosto. Finalmente assentiu levemente. "Tudo bem, Diego. Tentar já é um começo." Ele sentiu um pequeno alívio ao ouvir aquilo, mas sabia que não seria suficiente. Ele teria que provar com ações que estava disposto a mudar. A tensão entre Diego e Diana parecia ter diminuído desde a conversa no jardim. Mas a distância emocional entre eles ainda permanecia. No entanto, algo dentro de Diego começava a mudar. Ele não conseguia mais ignorar a força e resiliência que Diana demonstrava, e pela primeira vez, quis genuinamente ajudá-la a encontrar um propósito em sua nova vida. Uma manhã, enquanto revisava relatórios na mesa de café da manhã, ele olhou para Diana, que lia distraidamente um livro. "Eu tenho uma sugestão", começou ele, chamando sua atenção. "Sugestão?" Diana ergueu os olhos, cética. "Há uma fundação que financio. Eles trabalham com crianças carentes, oferecendo educação, abrigo e oportunidades. Talvez você devesse visitá-los." Diana piscou, surpresa. "Está sugerindo que eu trabalhe lá?" Diego deu de ombros. "Não exatamente trabalhar, mas fazer algo. Conhecê-los, ajudar onde puder. Você me disse que queria ser útil, então..." Diana considerou as palavras dele. Havia algo quase desafiador na proposta, mas também parecia uma oportunidade. "Está bem", ela disse finalmente. "Vou tentar." No dia seguinte, Diana chegou à fundação acompanhada de Diego, que fez questão de apresentá-la aos responsáveis. A construção era simples, mas acolhedora, com paredes coloridas e desenhos infantis decorando os corredores. A diretora, uma mulher de meia idade chamada Dona Marta, recebeu-os calorosamente. "Senhor Montenegro, é sempre um prazer vê-lo", disse ela, antes de voltar sua atenção para Diana. "E esta é..." "Diana", respondeu Diego. "Minha esposa." Dona Marta olhou para Diana com curiosidade, mas logo sorriu. "Seja bem-vinda, Diana. Tenho certeza de que as crianças vão adorar conhecê-la." Enquanto caminhavam pelo local, Diana sentiu-se envolvida pela energia das crianças. Elas riam, corriam pelos corredores e brincavam no pátio. Algumas pararam para observá-la, curiosas. "É incrível o que vocês fazem aqui", Diana comentou para Dona Marta. "Tentamos o nosso melhor, mas não é fácil", respondeu a diretora. "Muitas dessas crianças passaram por coisas terríveis. Elas precisam de muito mais do que abrigo. Precisam de apoio emocional, estabilidade." As palavras de Dona Marta ficaram ecoando na mente de Diana. Ela sabia exatamente o que significava precisar de estabilidade e apoio. Na manhã seguinte, Diana retornou à fundação sozinha. Ela foi recebida por um grupo de crianças que a cercou imediatamente, fazendo perguntas e pedindo atenção. "Quem é você?" perguntou uma menina de olhos grandes e curiosos. "Meu nome é Diana", respondeu ela, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. "E o seu?" "Sofia", respondeu a menina com um sorriso tímido. Diana passou o dia ajudando nas atividades. Ela organizou brincadeiras no pátio, ajudou as crianças com lições de casa e ouviu suas histórias. Apesar do cansaço físico, sentiu-se renovada emocionalmente. À tarde, Diego apareceu para buscar Diana, mas ficou na entrada por alguns minutos, observando-a interagir com as crianças.
Ela estava sentada no chão, rodeada por pequenos que riam enquanto ela fingia ser derrotada em um jogo de tabuleiro. Diego percebeu algo que nunca havia notado antes. A maneira como os olhos de Diana brilhavam quando ela sorria, a empatia genuína em cada gesto. Ela parecia estar em seu elemento, mais viva e autêntica do que ele jamais a vira. Quando ela finalmente se despediu das crianças e foi até ele, Diego a observou em silêncio por um momento antes de falar. "Você parece feliz." "Estou," ela admitiu, ainda ofegante do esforço físico. "Acho que finalmente encontrei algo que me faz sentir útil." Diego assentiu sem dizer mais nada, mas algo em seu olhar dizia mais do que as palavras poderiam expressar. Nas semanas seguintes, Diana continuou seu trabalho na fundação. Ela começou a se envolver cada vez mais, organizando atividades, planejando eventos e até ajudando a arrecadar fundos. Durante um jantar na mansão, Diego comentou: "Dona Marta disse que as coisas por lá nunca estiveram tão organizadas. Parece que você causou impacto." Diana sorriu, surpresa pela observação. "É bom ouvir isso, mas não estou fazendo nada sozinha." Diego balançou a cabeça. "Você não dá o crédito que merece." Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Talvez porque por muito tempo ninguém nunca acreditou que eu pudesse fazer algo importante." Diego se recostou na cadeira, pensativo. Ele começou a perceber que o trabalho de Diana na fundação era mais do que um passatempo. Era uma extensão de sua própria luta para superar o passado. Um dia, enquanto ajudava as crianças a montar uma apresentação de teatro, Diana notou uma menina quieta no canto, com os olhos cheios de lágrimas. "O que foi, Sofia?" Diana perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. "Eu não consigo lembrar as falas," respondeu Sofia soluçando. "Tudo bem, vamos praticar juntas," disse Diana pegando o roteiro. Por horas, elas repetiram as falas até que Sofia finalmente sorriu. Na apresentação, a menina brilhou, arrancando aplausos de todos os presentes. Diego, que estava no público, viu como Diana vibrava com cada pequena vitória das crianças. Quando ela subiu ao palco para agradecer, ele aplaudiu de pé, sentindo-se genuinamente impressionado. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Diego quebrou o silêncio. "Eu não achei que isso fosse dar tão certo," ele admitiu. "Nem eu," respondeu Diana, rindo suavemente. "Você encontrou algo que ninguém pode tirar de você," ele continuou olhando para ela. "E acho que eu encontrei algo também." Diana o olhou, surpresa pela honestidade em sua voz. Pela primeira vez, ela sentiu que Diego realmente a admirava, não por obrigação, mas por reconhecimento. E no fundo, percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia que precisava provar mais nada para ninguém. O evento social da noite era mais um daqueles compromissos obrigatórios para Diego. Ele o considerava um fardo, mas sabia que sua presença era importante para manter relações comerciais e aparências. Diana, por outro lado, sentia um nervosismo crescente ao pensar em acompanhar Diego para mais uma dessas ocasiões. Ela se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido azul profundo, que, embora simples, a fazia se sentir confiante. Ao vê-la descer as escadas, Diego parou por um momento. Seus olhos vagaram por ela e uma expressão quase imperceptível de aprovação passou por seu rosto. "Está pronta?" perguntou ele, estendendo o braço. "Estou," respondeu Diana, aceitando o gesto. O salão do evento era um espetáculo. Lustres pendurados no teto alto, música clássica tocando suavemente e garçons circulando com bandejas de champanhe. Diego cumprimentou os conhecidos com um sorriso educado, enquanto Diana o seguia, sentindo novamente os olhares curiosos e críticos. "Senhor Montenegro," uma voz feminina chamou Diego de forma entusiasmada, e Diana viu uma mulher se aproximar com um sorriso largo e confiante. Ela era alta, loira, e parecia exalar charme e sofisticação.
Antes que Diego pudesse responder, ela o envolveu em um abraço caloroso, deixando claro que não se importava com a formalidade. Laura, Diego disse, sorrindo de lado enquanto se afastava educadamente. Há quanto tempo? Tempo demais, respondeu ela com uma risada leve. Parece que você continua o mesmo. Diana observou a interação de longe, sentindo uma sensação desconfortável crescer em seu peito. Laura não parecia se importar em esconder seu interesse em Diego, tocando-o levemente no braço enquanto falava e inclinando-se para ouvir cada palavra que ele dizia. Quando Laura finalmente percebeu Diana, ela arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. E quem é esta? Diego abriu a boca para responder, mas Diana se adiantou. Diana, disse ela, forçando um sorriso, sou a esposa dele. Laura piscou, claramente surpresa. Esposa? Bem, Diego, você me pegou de surpresa. Nunca imaginei você casado. Diana não perdeu o tom de condescendência na voz da mulher, mas manteve-se firme. Diego, no entanto, parecia desconfortável, desviando o olhar. Enquanto a noite avançava, Diego foi puxado para conversas de negócios, deixando Diana sozinha por alguns minutos. Ela aproveitou para se afastar um pouco, caminhando até uma área menos movimentada do salão. Do canto do olho, viu Laura se aproximar de Diego novamente, rindo de algo que ele disse. Eles pareciam tão à vontade juntos que a cena fez algo se agitar dentro de Diana. Ciúmes. Ela não queria admitir, mas era exatamente o que estava sentindo. Pela primeira vez, ela percebeu que Diego não era apenas uma figura distante em sua vida. Ele havia se tornado mais. Diana respirou fundo, tentando afastar o desconforto. Por que isso importa? Esrenia. Ele é apenas um homem arrogante que acredita que pode controlar tudo. Por que me importo com quem ele fala? Mas a resposta estava lá, mesmo que ela não quisesse admitir. Nos últimos meses, Diego havia mudado. Ele havia mostrado vulnerabilidade, respeito e até apoio, e sem perceber, ela havia se apegado a isso. Quando Diego finalmente conseguiu escapar de Laura, ele foi até Diana, que estava parada perto de uma janela, olhando para a noite lá fora. Você está bem? Perguntou ele, colocando a mão no bolso. Claro, respondeu ela, sem se virar. Você parece distante. Diana se virou, seus olhos encontrando os dele. Você estava ocupado, não queria atrapalhar. Diego franziu o senho, confuso com o tom dela. Se isso é sobre Laura, não há motivo para... Não é sobre Laura. Diana interrompeu, um pouco rápido demais. Não importa para mim quem você decide dar atenção. Diego arqueou uma sobrancelha, mas decidiu não pressionar. Tudo bem, disse ele, mudando de assunto, mas talvez devêssemos ir embora. Diana apenas assentiu, seguindo-o em silêncio. Nos dias seguintes, Diana manteve-se distante. Ela não evitava Diego diretamente, mas suas interações tornaram-se breves e formais. Diego percebeu a mudança, mas não sabia como abordá-la. Uma noite, enquanto ele trabalhava no escritório, Diana passou pela porta, carregando um livro. Ele olhou para ela por um momento, como se quisesse dizer algo, mas voltou sua atenção para os papéis à sua frente. Diana parou na porta por um momento antes de continuar. Ela sentia que precisava colocar distância entre eles antes que o que quer que estivesse crescendo dentro dela a machucasse. Naquela noite, enquanto Diana estava no quarto, olhou para o teto, perdida em pensamentos. Isso é o que eu quero, me importar com alguém que nem sabe o que sente por mim. Do outro lado da mansão, Diego estava sentado no sofá do escritório, um copo de uísque na mão. Ele pensava na noite do evento, na forma como Diana parecia magoada, mesmo sem admitir. Ambos sentiam a tensão entre eles, mas nenhum dos dois sabia como atravessar a distância crescente. Diana estava no jardim da mansão, tentando acalmar os pensamentos, enquanto os primeiros raios de sol tocavam o horizonte. As noites recentes haviam sido agitadas, repletas de memórias e pesadelos do que ela deixou para trás. Mas aquela manhã seria diferente.
Ao longe, ela viu o portão principal e sua respiração ficou pesada. Lá estava ele novamente. O homem que ela havia visto antes, encostado em um poste próximo, fumando calmamente. Seus olhos encontraram os dela e ele sorriu de forma sinistra. Ela sentiu o sangue gelar. Ele não estava ali por acaso. Ele queria algo e, de alguma forma, sabia exatamente onde encontrá-la. Diana voltou correndo para dentro da casa, trancando a porta atrás de si. O coração batia descontroladamente, enquanto sua mente buscava desesperadamente uma solução. Preciso ir embora, pensou. A ideia de enfrentar aquele homem era insuportável. Ele sabia demais. Mas ao olhar ao redor, Diana percebeu algo que a segurava ali. Pela primeira vez em anos, ela tinha algo parecido com estabilidade. Não era perfeito, mas era melhor do que qualquer coisa que já havia conhecido. Fugir significaria deixar tudo para trás novamente. Fugir significaria desistir, e ela não estava pronta para isso. Horas depois, enquanto caminhava pela mansão, Diana estava distraída, tentando entender como lidar com a situação. Ela sabia que precisava contar a alguém, mas a ideia de compartilhar sua vulnerabilidade a aterrorizava. Quando passou pela porta do escritório de Diego, ela o viu sentado em sua cadeira de couro, com o celular na mão e uma expressão irritada. Ele estava lidando com seus próprios problemas e Diana hesitou por um momento antes de entrar. Diego olhou para ela, surpreso com sua presença inesperada. Alguma coisa errada? Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Em vez disso, balançou a cabeça. Não, nada importante. Diego a observou por um momento, seus olhos tentando decifrá-la. Ele percebeu o nervosismo em seu comportamento, mas decidiu não pressioná-la. Se precisar de algo, sabe onde me encontrar, disse ele, voltando sua atenção para o celular. Diana saiu do escritório, sentindo-se frustrada consigo mesma por não ter conseguido falar. Naquela tarde, Diana foi ao mercado local. Ela esperava que uma saída rápida pudesse ajudá-la a clarear a mente, mas seus planos mudaram quando viu o homem novamente. Desta vez, ele estava no estacionamento, parado ao lado de seu carro. Diana, ele disse, com um sorriso malicioso. Ela congelou, segurando a sacola de compras com força. O que você quer? Achei que você ficaria feliz em me ver, respondeu ele com um tom de falsa inocência. Afinal, eu sei tanto sobre você. Diana sentiu o estômago revirar. Ele sabia exatamente onde atacar. Vá embora, disse ela tentando soar firme. Não antes de conseguirmos o que queremos. Ele respondeu dando um passo à frente. E acredite, não vamos embora de mãos vazias. Antes que ele pudesse dizer mais, Diana entrou rapidamente no carro, trancando as portas. O homem apenas riu enquanto ela acelerava para longe. Quando Diana chegou à mansão, sentiu como se uma tempestade estivesse prestes a desabar dentro dela. Sem pensar muito, foi direto ao escritório de Diego. Ele estava ao telefone, mas interrompeu a ligação ao ver o estado de Diana. O que aconteceu? Perguntou ele, levantando-se imediatamente. Diana fechou a porta atrás de si, as mãos tremendo. Preciso te contar algo, disse ela, sua voz quebrando. Diego assentiu, indicando que ela continuasse. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Tem alguém do meu passado. Ele está me ameaçando. Diego franziu o senho, alarmado. Quem? Um homem que eu conheci quando vivia nas ruas, ela explicou. Ele fazia parte de um grupo que explorava pessoas como eu. Consegui escapar, mas agora ele está aqui. E ele sabe onde estou. Diego ficou em silêncio por um momento, processando o que ela havia dito. Quando finalmente falou, sua voz estava séria. Você devia ter me contado antes. Eu achei que podia lidar com isso sozinha, disse Diana, desviando o olhar. E agora? Perguntou Diego, cruzando os braços. Ela o olhou, a vulnerabilidade em seus olhos clara como cristal. Agora eu não sei o que fazer. Diego pegou o telefone e fez uma ligação rápida.
Quero segurança reforçada na mansão imediatamente, ordenou. Ninguém entra sem minha permissão. Diana o observou, surpresa pela rapidez com que ele assumiu o controle da situação. Isso não vai afastá-lo para sempre, disse ela, a voz baixa. Diego olhou para ela, a intensidade em seus olhos, transmitindo algo que ela não esperava. Então vamos fazer mais do que isso. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Diana sentiu uma onda de alívio e apreensão ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela não estava enfrentando esse perigo sozinha, mas sabia que o confronto seria inevitável. Naquela noite, enquanto Diana estava no quarto, Diego entrou sem bater. Eu quero saber tudo, disse ele, cruzando os braços. Tudo? Ela perguntou, hesitante. Se vamos lidar com isso, preciso entender exatamente com quem estamos lidando, explicou ele. Diana assentiu, sentindo-se exausta, mas grata. Por mais difícil que fosse, ela sabia que contar a verdade completa era o único caminho para seguir em frente. E pela primeira vez, ela não sentiu que estava enfrentando o peso do passado sozinha. Diego fechou a porta do quarto atrás de si e se sentou na poltrona próxima à janela. Diana estava sentada na beirada da cama, com as mãos inquietas, repousando no colo. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Estou ouvindo, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas firme. Diana respirou fundo. Sabia que não havia mais como evitar. Se queria lidar com o homem que a ameaçava, precisava contar tudo. Você precisa entender que antes de te conhecer, minha vida era... Ela parou, buscando as palavras certas. Caótica. Diego não disse nada, mas seu olhar a encorajou a continuar. Quando minha mãe morreu, eu tinha 15 anos. Diana começou, seus olhos fixos no chão. Meu pai nunca conseguiu lidar com isso. Ele começou a beber. A casa era um inferno. Ela engoliu em seco, sentindo a emoção subir à superfície. Um dia, ele foi embora e nunca mais voltou. Me deixou sozinha. Diego inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Ele não interrompia, mas o peso de cada palavra parecia afetá-lo. Eu passei de um abrigo para outro, tentando encontrar alguma estabilidade, até que conheci ele. Diana hesitou, a voz tremendo levemente. Ele me prometeu ajuda, disse que me daria um emprego, um lugar para ficar, mas tudo o que ele queria era me controlar. Diego franziu o senho, uma onda de raiva subindo dentro dele. Controlar como? Ele fazia parte de um grupo que explorava pessoas vulneráveis. Diana desviou o olhar envergonhada. Eu era jovem, desesperada. Não percebi no que estava me metendo até ser tarde demais. Diego apertou os punhos, mas não disse nada, esperando que ela continuasse. Fugi depois de alguns meses. Foi um milagre. Eles me caçaram por semanas, mas consegui desaparecer. Diana finalmente olhou para ele. E agora ele está aqui. Ele sabe onde estou. Por um longo momento, Diego ficou em silêncio, absorvendo tudo o que ela havia dito. Sua mente estava um turbilhão. Ele sempre soube que Diana carregava cicatrizes, mas ouvir a extensão de sua história o deixou abalado. Por que você não me contou isso antes? Perguntou ele, sua voz mais suave do que esperava. Porque eu não sabia se podia confiar em você, respondeu Diana, honestamente. E para ser sincera, ainda tenho medo. Diego sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que sua frieza inicial, sua arrogância, só haviam reforçado os muros que ela construíra ao redor de si. Eu não sei o que dizer, admitiu ele. Não diga nada, Diana respondeu, levantando-se da cama. Eu só preciso que me ajude a resolver isso. Diego se levantou, colocando as mãos nos bolsos. Sua expressão era séria, mas havia uma determinação em seus olhos. Ele não vai te machucar, disse ele com firmeza. Eu vou garantir isso. Diana balançou a cabeça. Você não entende com quem está lidando. Esse homem, ele é perigoso. Ele sabe como manipular pessoas, como usar o medo a seu favor. Então vamos usar isso contra ele, Diego respondeu, aproximando-se dela.
Você me contou a verdade e agora eu estou aqui. Não vou deixar nada acontecer com você. Diana o olhou, tentando decidir se podia confiar em sua promessa. Havia algo no tom de Diego que parecia diferente. Pela primeira vez, ele soava genuíno. Mais tarde, enquanto ambos estavam na sala de estar, Diego trouxe 2 taças de vinho e entregou uma a Diana. Ela aceitou, mas ficou em silêncio, observando o fogo na lareira. Você acha que eu sou fraco por não ter enfrentado isso antes? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Diego arqueou uma sobrancelha, surpreso pela pergunta. Fraca? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Você fugiu de algo que poderia ter te destruído. Isso não é fraqueza, Diana. Isso é sobrevivência. Ela sorriu levemente, mas ainda havia tristeza em seus olhos. Às vezes, não parece o suficiente. Talvez porque você nunca teve alguém para te dizer que é mais do que suficiente, respondeu Diego, olhando para ela com uma intensidade que a pegou desprevenida. Diana aproveitou o momento de vulnerabilidade para perguntar algo que a inquietava há dias. E você? Por que evita falar sobre sua própria dor? Diego desviou o olhar para o fogo, o rosto endurecendo. Por um momento, ela achou que ele não responderia. Porque no meu mundo, mostrar fraqueza é como sangrar na frente de tubarões, disse ele finalmente. Meu pai sempre me disse que sentimentos nos tornam vulneráveis e vulnerabilidade nos destrói. Diana não esperava uma confissão tão honesta. Mas você sabe que isso não é verdade, certo? Diego deu um sorriso amargo. Talvez esteja começando a aprender. Quando a conversa terminou, Diana se sentiu mais leve. Pela primeira vez, sentiu que tinha um aliado real, alguém disposto a lutar ao seu lado. Diego, por sua vez, foi para o escritório, determinado a encontrar uma forma de enfrentar o homem que ameaçava Diana. Ele sabia que não podia resolver todos os problemas dela, mas podia fazer o possível para garantir sua segurança. Enquanto ele trabalhava, uma ideia começou a se formar em sua mente. Se aquele homem queria intimidar Diana, Diego faria questão de mostrar que ela não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, Diego encontrou Diana na cozinha, tomando café. Ele se sentou à sua frente e a olhou nos olhos. Vamos lidar com isso, juntos. Diana assentiu, sentindo uma centelha de esperança que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez, não estava enfrentando tudo sozinha. Diana estava na biblioteca da mansão, analisando alguns documentos que Diego havia trazido na noite anterior. Ele acreditava que conseguir informações sobre o homem que a ameaçava seria o primeiro passo para enfrentá-lo. O silêncio era interrompido apenas pelo som do estalar da lareira, mas a tensão no ar era quase palpável. Diego entrou na sala com seu laptop, colocando-o sobre a mesa diante de Diana. Achei algo, disse ele, inclinando-se para mostrar a tela. Diana aproximou-se, seus olhos fixando-se no nome exibido. Era o mesmo homem que a vinha assombrando. Diego tinha acesso a um banco de dados privado que revelou um histórico de atividades ilícitas, fraude, extorsão e envolvimento em tráfico humano. Eu sabia que ele era perigoso, mas isso... Diana balançou a cabeça, a voz carregada de frustração e medo. Diego a observou, percebendo como ela se esforçava para manter a calma. Ele não vai te tocar. Nós vamos resolver isso. Diana o olhou, surpresa pela firmeza em sua voz. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha nessa luta. Durante horas, eles discutiram estratégias. Diego contatou um investigador particular para reunir mais informações enquanto Diana ajudava com tudo o que sabia sobre o passado do homem. Você consegue se lembrar de mais algum nome? Perguntou Diego, enquanto digitava em seu laptop. Sim, havia outro homem que trabalhava com ele, Jonas. Diana fez uma pausa, tentando organizar as memórias confusas. Ele era o mais próximo de mim. Era como se estivesse sempre me observando. Diego anotou o nome, acrescentando-o à lista de possíveis contatos. Vamos encontrá-los, todos eles. Diana assentiu, impressionada com a determinação de Diego.
2 dias depois, o investigador retornou com uma pista. O homem que ameaçava Diana, chamado Marcos, estava hospedado em um hotel de luxo na cidade. Diego decidiu que era hora de confrontá-lo. "Você tem certeza disso?" perguntou Diana, preocupada. "Eu não vou lá sozinho", respondeu Diego, apontando para os 2 seguranças particulares que ele havia contratado para acompanhá-lo. "É hora de ele entender que você não está mais vulnerável." Diana queria protestar, mas sabia que era necessário. Ela ficou na mansão, esperando ansiosamente enquanto Diego e os seguranças partiam. Diego entrou no lobby do hotel com os seguranças a poucos passos atrás dele. A recepção, intimidada por sua presença, indicou que Marcos estava no bar. Marcos estava sentado sozinho, com um copo de uísque na mão. Quando viu Diego se aproximar, ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso. "Diego Montenegro", disse Marcos, sorrindo. "Não esperava que você estivesse envolvido nisso." Diego sentou-se na cadeira à sua frente, cruzando os braços. "Estou envolvido porque você está ameaçando a minha esposa." Marcos deu uma risada curta, mas havia algo sombrio em seu olhar. "Diana, sim, ela é especial." A raiva subiu dentro de Diego, mas ele manteve a calma. "Você vai parar agora, não vai mais se aproximar dela nem tentar contato." Marcos inclinou-se para a frente, um sorriso perigoso nos lábios. "E se eu não parar?" Diego o encarou com firmeza. "Então eu farei questão de destruir você. E acredite, eu tenho os meios para isso." Marcos ficou em silêncio, avaliando Diego. Finalmente, ele recostou-se na cadeira e deu um sorriso sarcástico. "Veremos." Diego levantou-se sem dizer mais nada, mas a tensão em seus ombros denunciava sua preocupação. Quando Diego voltou à mansão, encontrou Diana na sala de estar, caminhando de um lado para o outro. Assim que o viu, correu até ele. "O que aconteceu?" "Ele sabe que estou do seu lado agora", respondeu Diego, jogando o casaco em uma poltrona. "Mas ele não parece intimidado." Diana sentiu um frio na espinha. "Isso significa que ele vai tentar outra coisa." "E nós estaremos prontos", Diego respondeu. Nos dias seguintes, Diego e Diana trabalharam juntos para fortalecer sua posição. Eles continuaram investigando Marcos e reunindo evidências contra ele. Durante esse processo, passaram mais tempo juntos do que nunca, e a tensão inicial entre eles começou a se dissipar. Uma noite, enquanto revisavam alguns documentos na biblioteca, Diana olhou para Diego e disse: "Obrigada." Ele ergueu os olhos, surpreso. "Pelo quê?" "Por não me deixar enfrentar isso sozinha", respondeu ela. "Por acreditar em mim, mesmo sabendo de tudo o que passei." Diego a encarou por um momento, sentindo algo que ele não conseguia explicar. "Você é mais forte do que pensa, Diana. Eu só estou ajudando a lembrar disso." À medida que os dias passavam, Diego começou a perceber que Diana havia mudado sua forma de ver o mundo. Ele, que sempre acreditara que sentimentos eram fraquezas, agora via a força em compartilhar vulnerabilidades. Ele não sabia exatamente quando aconteceu, mas percebeu que se importava genuinamente com Diana. Não era apenas por dever ou culpa, mas porque ela o fazia querer ser melhor. Naquela noite, enquanto planejavam o próximo passo, Diana pegou a mão de Diego. "Não importa o que aconteça, eu não vou fugir desta vez", disse ela com firmeza. Diego apertou levemente sua mão, olhando-a nos olhos. "Nem eu." O silêncio entre eles não era desconfortável, mas cheio de entendimento. Eles sabiam que ainda tinham um caminho difícil pela frente, mas agora estavam prontos para enfrentá-lo juntos. O telefone de Diego tocou às 6 horas da manhã. Ele estava sentado na cama, os olhos fixos no amanhecer que iluminava o horizonte. Diana dormia ao seu lado, a respiração calma contrastando com o turbilhão em sua mente. "Fale", disse Diego, atendendo sem olhar o identificador. "Senhor Montenegro, temos um problema", começou a voz do outro lado. Era Carlos, seu assistente de confiança. "Há movimentações estranhas nas contas da empresa",
Precisamos conversar urgentemente. Diego fechou os olhos, sentindo o peso de mais uma batalha prestes a começar. Poucas horas depois, Diego estava em sua sala de reuniões, analisando documentos apresentados por Carlos e o contador da empresa. As páginas mostravam transferências suspeitas, projetos cancelados sem autorização e uma discrepância considerável nos números finais do trimestre. Isso foi feito internamente, disse Carlos apontando para os relatórios. Somente alguém com alto nível de acesso poderia manipular esses dados. Diego já sabia quem era o culpado antes mesmo que Carlos continuasse. Arnaldo. O nome saiu de seus lábios com um amargor que ele não conseguia esconder. Arnaldo era seu sócio há anos, mas Diego sempre desconfiou de sua ambição desmedida. Precisamos agir rápido, alertou Carlos. Ele está drenando recursos de áreas essenciais e, se continuar assim, a empresa pode sofrer um golpe irreparável. Diego assentiu, sua mente já trabalhando em como lidar com a traição. Ao voltar para casa naquela noite, Diego encontrou Diana na cozinha, conversando com Dona Marta, a diretora da fundação, sobre um evento beneficente que estavam planejando. Ele esperou pacientemente até que Marta fosse embora antes de chamá-la para a biblioteca. "Está tudo bem?" perguntou Diana, ao notar a tensão no rosto de Diego. "Não exatamente", respondeu ele, sentando-se e esfregando as têmporas. "Meu sócio Arnaldo está tentando destruir a empresa." Diana se aproximou, sentando-se ao lado dele. "O que ele está fazendo?" Diego explicou rapidamente o que descobriu e Diana ouviu atentamente, seus olhos brilhando com determinação. "O que você vai fazer?" "Vou expô-lo, mas isso não será fácil. Ele é esperto, sabe cobrir seus rastros." Diana colocou a mão sobre a dele, um gesto simples, mas carregado de apoio. "Você não está sozinho nisso." Nos dias seguintes, Diego mergulhou no trabalho. Ele reuniu provas, revisou contratos e conversou com advogados para garantir que estivesse preparado para enfrentar Arnaldo. Ao mesmo tempo, Arnaldo parecia estar um passo à frente. Ele convocou uma reunião extraordinária com outros membros do conselho, claramente tentando consolidar sua posição. "Está tentando me derrubar antes que eu o derrube", disse Diego a Carlos, enquanto analisava os e-mails de Arnaldo. "E como vamos impedir?" perguntou Carlos. "Expondo-o publicamente", respondeu Diego. "Vou convocar minha própria reunião e garantir que todos saibam quem ele realmente é." Enquanto Diego lidava com a crise, Diana o apoiava de formas inesperadas. Ela passou a ajudá-lo com a organização dos documentos, identificando pontos importantes e até mesmo oferecendo ideias sobre como apresentar as provas ao conselho. "Você é muito melhor nisso do que eu imaginava", disse Diego, observando-a enquanto ela destacava passagens de um contrato suspeito. "A vida na rua te ensina a ser observadora", respondeu Diana com um sorriso suave. Diego sorriu de volta, sentindo-se grato por tê-la ao seu lado. Finalmente, o dia da reunião chegou. Diego entrou na sala de conferências, onde os outros membros do conselho já estavam reunidos, incluindo Arnaldo, que tinha um sorriso confiante no rosto. "Diego", disse Arnaldo, levantando-se, "que bom que pôde se juntar a nós." Diego ignorou a provocação e foi direto ao ponto. "Convidei todos vocês aqui para discutir um assunto sério: a conduta de Arnaldo na gestão da empresa." Os murmúrios começaram imediatamente. Arnaldo tentou intervir, mas Diego levantou a mão, pedindo silêncio. Ele apresentou as provas que havia reunido, incluindo transferências bancárias suspeitas e contratos manipulados. "Isso é ridículo", exclamou Arnaldo, tentando desviar a atenção. "Você está inventando isso para salvar sua própria pele." "Os números não mentem, Arnaldo", rebateu Diego com firmeza. "E se precisar, levarei isso para a justiça." A sala ficou em silêncio, enquanto os membros do conselho analisavam os documentos. Finalmente, um deles falou: "Precisamos investigar isso mais a fundo, mas pelo que vejo, Diego tem razão.
Arnaldo levantou-se abruptamente, sua expressão furiosa. Vocês vão se arrepender disso, disse ele antes de sair da sala. De volta à mansão, Diego encontrou Diana esperando por ele na sala de estar. E então? Perguntou ela, ansiosa. Diego soltou um suspiro de alívio e sentou-se ao lado dela. Arnaldo foi exposto. Ele perdeu muito poder hoje, mas não acho que isso seja o fim. Diana colocou a mão em seu ombro, um gesto de conforto. Você fez o que precisava ser feito. Diego olhou para ela, sentindo uma onda de gratidão. Não sei o que faria sem você. Diana sorriu, mas seu olhar era sério. Somos uma equipe agora, Diego. Você me ajudou, e eu vou continuar ao seu lado. Mais tarde naquela noite, enquanto Diego estava no escritório, Diana entrou com 2 xícaras de chá. Ela colocou uma na mesa e sentou-se ao seu lado, observando-o trabalhar. Você deveria descansar, disse ela, rindo suavemente. Ainda tenho muito a fazer, respondeu ele, mas havia um leve sorriso em seu rosto. Então, eu fico com você, disse Diana, inclinando-se levemente contra ele. Diego olhou para ela e naquele momento soube que não estava mais sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha alguém em quem podia confiar. A mansão estava quieta naquela noite, o tipo de silêncio que parecia incomodar mais do que tranquilizar. Diana estava no terraço, observando as luzes da cidade ao longe. A brisa fresca tocava seu rosto, mas não conseguia afastar o peso que sentia no peito. Apesar de tudo o que havia enfrentado, algo dentro dela ainda parecia fora de lugar. Diego apareceu na porta com 2 taças de vinho, interrompendo seus pensamentos. Ele se aproximou devagar, colocando uma taça ao lado dela antes de se sentar na outra extremidade do banco. Não conseguia dormir? Perguntou ele, olhando para o horizonte. Não. E você? Respondeu Diana, sem tirar os olhos das luzes. Diego deu uma risada curta. Minha mente está sempre trabalhando. Não é fácil desligar. Ela assentiu, compreendendo perfeitamente. Ficaram em silêncio por um momento, deixando o som distante da cidade preencher o espaço. Às vezes me pergunto como seria a vida se tudo tivesse sido diferente, disse Diana, finalmente quebrando o silêncio. Diego a observou de soslaio. Diferente como? Ela respirou fundo, apoiando os braços nos joelhos. Se minha mãe ainda estivesse viva, se meu pai não tivesse me deixado, talvez eu estivesse em algum lugar com uma vida normal. Diego não respondeu imediatamente. Ele sabia que qualquer tentativa de consolá-la com palavras vazias seria inútil. Em vez disso, disse: Acho que todos carregamos nossas cicatrizes. A questão é o que fazemos com elas. Você fala como alguém que tem muitas, respondeu Diana, olhando para ele pela primeira vez. Diego deu um sorriso amargo. E tenho. Diana esperou, percebendo que ele estava considerando se deveria compartilhar mais. Meu pai era um homem frio, começou ele. Tudo era sobre negócios, poder, controle. Cresci acreditando que a única forma de ser bem-sucedido era não mostrar fraqueza. E funcionou? Perguntou Diana suavemente. Diego riu, mas havia tristeza em seu tom. Depende do que você considera sucesso. Tenho dinheiro, respeito, mas às vezes me pergunto o que realmente importa. Diana olhou para ele com uma mistura de empatia e curiosidade. O que importa para você, Diego? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o vinho em sua taça como se a resposta estivesse lá. Acho que ainda estou tentando descobrir. Antes que Diana pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou vindo do andar de baixo. Os 2 se levantaram imediatamente. Fique aqui, disse Diego, saindo rapidamente do terraço. Mas Diana o seguiu, ignorando sua ordem. Desceram as escadas juntos, encontrando um dos empregados com um olhar nervoso no corredor, próximo à sala de estar. Senhor, eu sinto muito. Um homem tentou entrar pela janela, mas fugiu quando ouviu os cachorros. Você viu quem era? Diego perguntou, com uma autoridade que Diana não estava acostumada a ouvir. Não, senhor, mas parecia
Parecia que ele sabia o que estava fazendo. Diego apertou os punhos, claramente irritado, enquanto Diana tentava entender o que estava acontecendo. "Você acha que foi alguém atrás de mim?" perguntou ela, hesitante. Diego a encarou, seus olhos escurecendo com preocupação. "É possível." Diana sentiu o coração acelerar. Seria Marcos? Ela havia tentado evitar pensar nele, mas o medo voltou com força total. "Por que não me contou antes que estava preocupada com alguém do seu passado?" perguntou Diego, com uma dureza que mais parecia preocupação. "Porque não achei que isso te importaria", respondeu Diana, sua voz trêmula. Diego passou a mão pelos cabelos, frustrado. "Bem, agora importa. Você não está sozinha nisso, Diana." Por um momento, ela viu algo em seus olhos. Não era apenas preocupação, era determinação. Ele realmente se importava, mesmo que ainda não soubesse como expressar isso. De volta ao terraço, os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. A tensão do momento ainda pairava no ar, mas algo havia mudado. "Obrigada", disse Diana finalmente. "Pelo quê?" perguntou Diego, curioso. "Por me proteger." Diego a observou, vendo a vulnerabilidade misturada com força em seu rosto. Ele não respondeu, mas colocou uma mão sobre a dela por um breve instante. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Enquanto ambos se preparavam para dormir naquela noite, uma coisa era certa: a barreira invisível entre eles estava começando a ruir. O dia começou como qualquer outro na mansão Montenegro. Diana estava na biblioteca, ajudando a organizar documentos para um evento beneficente da fundação, enquanto Diego falava ao telefone em seu escritório. O clima era tranquilo, mas carregado de tensão silenciosa. Ambos sabiam que Marcos, o homem que ameaçava Diana, não havia desistido. Diego reforçara a segurança da mansão e mandara instalar câmeras por toda a propriedade. Mas o nervosismo de Diana continuava presente. Ela se movia pelos cômodos, sempre com um olho na janela, como se esperasse que algo acontecesse a qualquer momento. E aconteceu. No meio da tarde, enquanto Diana estava no jardim, arrumando algumas flores para um jantar informal, ouviu passos rápidos e pesados vindo de trás. Antes que pudesse reagir, uma mão firme segurou seu braço. "Sabia que não poderia fugir de mim para sempre, Diana", sussurrou uma voz áspera. Ela se virou e encontrou o rosto de Marcos. Ele a segurava firmemente, tentando levá-la para longe da vista da casa. Diana lutou, gritando por ajuda, mas o jardim ficava distante o suficiente para que ninguém ouvisse imediatamente. Marcos se aproximou ainda mais, o cheiro de cigarro e álcool o envolvendo. "Você vai vir comigo e vamos resolver isso do meu jeito." "Solte-me!" gritou Diana, chutando-o com toda a força que tinha. A luta atraiu a atenção dos seguranças. Um deles gritou, alertando Diego, que correu para fora da casa ao ouvir os gritos. Quando Diego chegou ao jardim, viu Diana tentando escapar de Marcos enquanto os seguranças se aproximavam rapidamente. Diego não hesitou. Ele correu na direção deles. A determinação em seus olhos era evidente. "Solte-a!" Diego gritou, sua voz carregada de autoridade. Marcos olhou para ele, um sorriso sarcástico se formando. "Ah, o grande Diego Montenegro. Veio resgatar a donzela? Isso não é um jogo", respondeu Diego, aproximando-se com passos firmes. "Deixe-a ir agora, ou você vai se arrepender." "Não tão rápido", disse Marcos, segurando Diana ainda mais firmemente e apontando um objeto cortante que estava escondido em seu casaco. Diego parou, as mãos levantadas. "Não faça isso. Você não manda em mim", retrucou Marcos, com os olhos brilhando de ódio. Nesse momento, um dos seguranças tentou se aproximar por trás, mas Marcos o viu pelo canto do olho. Ele girou, fazendo Diana recuar para o chão e ameaçando o segurança com o objeto cortante. Foi a brecha que Diego precisava. Ele se lançou sobre Marcos, derrubando-o no chão. O objeto caiu de sua mão enquanto os dois se debatiam na grama. Diana observava, seu coração batendo descontroladamente.
Um dos seguranças correu para ajudá-la a se levantar, enquanto o outro tentava conter Marcos. Finalmente, Diego conseguiu imobilizar Marcos, pressionando o joelho em suas costas. "Você acabou", disse Diego ofegante. Marcos tentou se soltar, mas Diego o manteve no chão, até que os seguranças o algemassem com uma braçadeira de plástico que haviam trazido. Quando tudo terminou, Diana correu até Diego, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você está bem?" Diego assentiu, limpando o sangue que escorria de um corte em sua sobrancelha. "Estou. E você?" Ela o abraçou com força, sem conseguir dizer nada. Ele a segurou, sentindo o alívio de tê-la salva, mas também o peso do que havia acabado de acontecer. Marcos foi levado pelos seguranças até o portão, onde a polícia esperava. Diego fez questão de explicar tudo aos oficiais, entregando as evidências que havia reunido sobre as ameaças de Marcos. Mais tarde, de volta à mansão, Diana estava no quarto, passando pomada em um arranhão no braço. Diego entrou, seu rosto ainda com marcas do confronto. Ele parou na porta por um momento antes de se aproximar. "Você deveria descansar", disse ele, sentando-se ao lado dela. "E você deveria parar de se arriscar por mim", respondeu ela, a voz ainda tremendo de emoção. Diego segurou sua mão, olhando-a nos olhos. "Eu não podia simplesmente ficar parado." Diana sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. "E se algo tivesse acontecido com você?" Ele deu um pequeno sorriso, mas seus olhos estavam sérios. "Algo aconteceu comigo, Diana, e foi perceber que você é mais importante para mim do que eu imaginava." As palavras dele a deixaram sem ar. Ela sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas dessa vez eram de alívio misturado com algo mais profundo. "Eu também me importo com você, Diego", admitiu ela finalmente. Naquela noite, enquanto Diego estava no escritório, ele olhou para um porta-retratos em sua mesa, contendo uma foto de seu pai. Por anos, ele viveu com a sombra das lições que seu pai lhe ensinou. Ser implacável, nunca demonstrar fraqueza. Mas pela primeira vez, ele percebeu que estava escolhendo um caminho diferente. Diana, no quarto, olhava para o espelho. Ela havia enfrentado o maior medo de sua vida e, com a ajuda de Diego, saíra mais forte. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez fosse possível deixar o passado para trás. Embora ainda houvesse dúvidas e medos, ambos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A manhã seguinte ao confronto com Marcos trouxe uma sensação agridoce para Diego. Embora tivesse protegido Diana e garantido sua segurança, ele sabia que outra batalha o aguardava. O golpe de Arnaldo contra sua empresa continuava sendo uma ameaça crescente. Na sala de jantar, enquanto tomavam café, Diana percebeu a expressão preocupada no rosto de Diego. "Ainda está pensando na empresa?" perguntou ela, colocando a xícara na mesa. "Sempre", respondeu ele com um suspiro. "Arnaldo está mais próximo do que nunca de causar danos irreparáveis." Diana inclinou-se ligeiramente para a frente. "Então, por que não vamos acabar com ele agora?" Diego olhou para ela, surpreso com sua determinação. "Vamos?" "Sim, você me ajudou a enfrentar meus demônios. Agora é minha vez de estar ao seu lado." Nas semanas anteriores, Diana havia aprendido muito sobre a estrutura da empresa enquanto ajudava Diego a organizar documentos relacionados às finanças. Agora, ela utilizava esse conhecimento para identificar inconsistências nos contratos e apontar falhas que podiam ser usadas contra Arnaldo. "Aqui", disse Diana, apontando para um contrato que estava analisando no escritório de Diego. "Esta cláusula permite que ele mova fundos entre departamentos sem a aprovação direta do conselho." Diego leu o trecho destacado e assentiu lentamente. Isso explica como ele conseguiu desviar tanto dinheiro sem levantar suspeitas. Diana olhou para ele, sua expressão firme. "Então vamos usar isso contra ele." Diego fechou os olhos por um momento, deixando a frustração transparecer. "Eu confiei nele, Diana. Por anos. Nunca imaginei que ele faria isso comigo."
Ela tocou sua mão, o olhar cheio de empatia. Traições assim doem mais porque vêm de quem não esperamos. Mas você não está sozinho nessa. Vamos resolver isso juntos. Diego reuniu sua equipe de confiança, incluindo advogados e conselheiros financeiros, para preparar uma apresentação contundente contra Arnaldo. Enquanto isso, Diana trabalhou nos bastidores, ajudando a organizar os documentos e conectando os pontos entre os desvios financeiros e as ações suspeitas de Arnaldo. Não sei como consegui lidar com tudo isso sozinho antes, disse Diego uma noite, enquanto revisavam os últimos detalhes. Você não precisa mais fazer isso sozinho, respondeu Diana, olhando para ele com seriedade. Ele sorriu levemente, sentindo-se grato por tê-la ao seu lado. O dia da reunião do conselho chegou. Diego entrou na sala de conferências com Diana a seu lado. Os outros membros do conselho estavam reunidos, incluindo Arnaldo, que ostentava um sorriso confiante. Diego, disse Arnaldo com um tom quase provocador, espero que tenha algo importante para compartilhar conosco. Diego ignorou o comentário e foi direto ao ponto. Ele apresentou uma série de provas que conectavam Arnaldo a transferências suspeitas, manipulação de contratos e uso indevido de fundos da empresa. Isso é um absurdo, gritou Arnaldo, tentando desacreditar as provas. Essas acusações são infundadas e baseadas em suposições. Não são suposições, disse Diana, levantando-se com um tablet nas mãos. Aqui está um registro detalhado das transferências que você autorizou, junto com as datas e os valores exatos. Os membros do conselho ficaram em silêncio, enquanto Diana explicava cada ponto com clareza e precisão. A confiança em sua voz impressionou até mesmo os mais céticos. Arnaldo tentou argumentar, mas as evidências eram inegáveis. Quando Diego apresentou a última peça do quebra-cabeça, um e-mail enviado por Arnaldo a um cúmplice discutindo os desvios, a sala inteira ficou contra ele. Após horas de discussão, o conselho tomou a decisão de destituir Arnaldo de suas funções e iniciar uma investigação formal. Diego, como CEO, foi encarregado de liderar o processo para limpar a empresa de quaisquer resquícios de corrupção. Arnaldo deixou a sala furioso, mas não sem antes lançar um último olhar de ódio para Diego. Isso não acaba aqui, murmurou ele antes de sair. Diego não respondeu, apenas observou enquanto o homem que o traíra deixava a sala. Mais tarde, naquela noite, Diego e Diana estavam na biblioteca, saboreando o gosto da vitória. Diego serviu 2 taças de vinho e entregou uma a ela. Eu nunca teria conseguido sem você, admitiu ele com sinceridade. Diana ergueu a taça sorrindo levemente. Você teria conseguido, mas talvez demorasse um pouco mais. Ele riu, relaxando pela primeira vez em semanas. Você sabe, não é? O quanto é importante para mim agora. Diana sentiu o peso das palavras dele e percebeu que elas vinham de um lugar genuíno. E você é importante para mim, Diego. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas cheio de entendimento. Ambos sabiam que estavam entrando em um novo estágio de sua parceria. Um em que confiança e respeito se misturavam com algo mais profundo. Nos dias seguintes, Diego começou a reestruturar a empresa, enquanto Diana se dedicava ao trabalho na fundação. Embora ambos estivessem ocupados, faziam questão de encontrar tempo para estarem juntos, fortalecendo a conexão que haviam construído. Em um jantar tranquilo no terraço, Diego segurou a mão de Diana e olhou para ela com um sorriso sereno. Acho que, juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Diana apertou a mão dele, sentindo o calor e a sinceridade em suas palavras. Eu também acho. E naquele momento, ambos souberam que o pior havia ficado para trás e que um novo capítulo, cheio de possibilidades, estava apenas começando. A mansão estava calma naquela noite, com apenas o som do vento batendo nas janelas do andar superior. Diana estava na cozinha, terminando de preparar uma xícara de chá antes de se dirigir ao terraço.
Era um dos poucos lugares onde ela podia refletir em paz, e ultimamente ela tinha muito em que pensar. Diego apareceu pouco depois, silencioso como de costume, mas com algo diferente em sua expressão. Ele não usava sua máscara habitual de confiança inabalável, parecia vulnerável. "Posso me juntar a você?" perguntou ele, parando à porta. Diana assentiu, empurrando uma cadeira com o pé para que ele se sentasse. Por alguns minutos, nenhum dos dois falou. Diana tomou pequenos goles de chá, enquanto Diego olhava para o céu estrelado. Finalmente, ele quebrou o silêncio. "Você já parou para pensar em como tudo isso aconteceu?" perguntou ele, sua voz baixa, mas carregada de emoção. "Como o que aconteceu?" respondeu Diana, olhando para ele. "Nós", disse ele simplesmente, voltando o olhar para ela. Diana desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. "Não sei se chamaria isso de nós. Não foi exatamente um começo tradicional, não é?" Diego riu suavemente, mas havia tristeza em seu sorriso. Não foi. Mas de alguma forma chegamos até aqui." Diana ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Diego respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Diana, durante muito tempo eu achei que poderia controlar tudo na minha vida. Que sentimentos eram fraquezas e que confiar em alguém era um risco que eu não podia correr." Ela o observava atentamente agora, sentindo a intensidade de suas palavras. "Mas você..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Você mudou tudo. Você me mostrou que força não é sobre ser impenetrável. É sobre ser vulnerável e ainda assim seguir em frente." Diana sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas tentou manter a compostura. "Eu pensei que sabia o que era importante na vida", continuou Diego. "Mas nada disso faz sentido se você não estiver ao meu lado." Ele segurou a mão dela, seus olhos fixos nos dela. "Eu te amo, Diana." As palavras de Diego a atingiram como uma onda, quebrando todas as defesas que ela havia construído ao longo dos anos. Ela não sabia o que dizer. Durante tanto tempo, acreditara que amor e confiança eram luxos que ela não podia se permitir. "Diego", começou ela hesitante. Ele levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. "Não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse." Mas Diana sabia que precisava responder. Ela olhou para ele, permitindo-se, pela primeira vez, ser completamente honesta consigo mesma. "Eu também te amo", admitiu ela, as palavras saindo quase como um sussurro. Diego ficou imóvel por um momento, como se estivesse processando o que ela acabara de dizer. Então, ele sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que Diana nunca tinha visto antes. "Se vamos fazer isso", disse Diana, segurando a mão dele com firmeza, "precisamos ser honestos um com o outro. Nada de segredos, nada de máscaras." Diego assentiu, seu olhar sério. "Concordo. Sem jogos, sem apostas, apenas nós dois de verdade." Ela sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez, sentiu que estava entrando em algo que não era baseado em obrigação ou medo, mas em escolha. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam sentados juntos no terraço, Diana encostou a cabeça no ombro de Diego e ele passou o braço ao redor dela. Não havia necessidade de palavras. Ambos sabiam que, embora ainda houvesse desafios pela frente, haviam encontrado algo verdadeiro um no outro. Diego olhou para as estrelas, sentindo um tipo de paz que ele nunca pensou ser possível. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. E Diana, pela primeira vez, acreditava que podia ter um lar, não um lugar, mas uma pessoa. Enquanto o vento soprava suavemente, Diego beijou o topo da cabeça de Diana e murmurou: "Nós vamos fazer isso dar certo." Diana fechou os olhos, permitindo-se acreditar nele. "Eu sei que vamos." E juntos começaram a traçar o caminho de um futuro que ambos jamais haviam imaginado.
Diana estava na fundação, em sua sala improvisada, revisando os detalhes de uma apresentação. Desde que começou a trabalhar ali, sentia-se mais conectada ao seu propósito. Mas havia algo novo no horizonte, algo que a deixava animada e nervosa ao mesmo tempo. Ela e Diego decidiram que era hora de fazer mais. O passado de Diana, que antes era um fardo, agora era sua maior inspiração. E com o apoio inabalável de Diego, ela estava pronta para lançar um projeto que poderia transformar vidas. O projeto chamava-se Renascimento. Sua missão era criar um espaço seguro para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo abrigo, capacitação profissional e apoio psicológico. Era mais do que caridade. Era uma forma de empoderar mulheres que, como Diana, haviam enfrentado o pior da vida e ainda assim sobrevivido. Diana sabia que o caminho seria difícil, mas sua determinação crescia a cada passo. Se pudermos mudar a vida de uma pessoa, já será um começo, disse ela para Diego durante uma reunião em casa. Diego, sentado ao lado dela, sorriu. Vamos mudar mais do que isso. Você tem algo especial, Diana. Algo que pode inspirar muitas pessoas. O lançamento oficial do projeto foi realizado na Fundação, com um pequeno grupo de apoiadores, parceiros e membros da comunidade. Diana vestia um terninho simples, mas elegante, e carregava uma confiança que ela nunca havia demonstrado antes. Enquanto ela subia ao palco improvisado para fazer seu discurso, Diego a observava com orgulho. Ele sabia o quanto aquilo significava para ela e como cada palavra vinha de um lugar genuíno. Boa noite, começou Diana com a voz clara e firme. Hoje, estamos aqui para dar início a algo que, para mim, é muito mais do que um projeto. É uma forma de retribuir. Ela contou brevemente sua história, sem esconder as partes difíceis, e falou sobre a importância de oferecer às mulheres as ferramentas para reconstruírem suas vidas. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Diego foi o primeiro a levantar-se, olhando para ela com admiração. Nos dias seguintes, Diana e Diego começaram a planejar a expansão do projeto. Eles discutiram parcerias com outras organizações, estratégias de arrecadação de fundos e maneiras de alcançar mais mulheres. Podemos usar um dos prédios da minha empresa que está desocupado, sugeriu Diego durante um café da manhã. Sério? Diana perguntou, surpresa. Claro, é um bom espaço e será mais útil para você do que para qualquer coisa que eu pudesse fazer com ele. Diana sorriu, tocada pela generosidade de Diego. Você sabe que está me estragando, não sabe? Só estou ajudando você a fazer o que já faz tão bem, respondeu ele com um sorriso. Diana passou a dedicar a maior parte de seu tempo ao renascimento. Cada dia era uma nova oportunidade de aprender e crescer, mas também de enfrentar desafios. Em uma de suas visitas ao abrigo temporário, encontrou uma mulher chamada Clara, que havia fugido de um relacionamento abusivo. Clara estava nervosa e desconfiada, mas Diana sentou-se com ela, compartilhando partes de sua própria história. Você não está sozinha, disse Diana, segurando a mão de Clara. Aquelas palavras, embora simples, tinham um peso enorme. Diana sabia disso porque, anos atrás, ninguém havia dito isso a ela. Enquanto Diana liderava o projeto com paixão, Diego encontrou um novo propósito ao seu lado. Ele começou a usar sua influência para apoiar causas sociais e percebeu que sua vida não precisava girar apenas em torno de negócios. Certa noite, enquanto discutiam planos no terraço, Diego olhou para Diana e disse: Você sabe que mudou tudo, não é? Diana riu suavemente. Eu só segui meu coração. E me ensinou a fazer o mesmo, respondeu ele, entrelaçando os dedos aos dela. Na semana seguinte, Diana visitou o novo prédio cedido por Diego para o projeto. Era amplo e perfeito para abrigar o futuro que ela imaginava. Enquanto caminhava pelos corredores, visualizava as mudanças que fariam e como aquele lugar se tornaria um refúgio para tantas mulheres.
Diego a seguiu, observando-a com um sorriso no rosto. Então, o que você acha? Acho que estamos apenas começando, respondeu Diana, olhando para ele com gratidão e esperança. Diego a puxou para um abraço, e juntos eles olharam para o horizonte, sabendo que o que estavam construindo era mais do que um projeto. Era um legado de amor, força e superação. O salão onde a cerimônia de renovação de votos aconteceria era um reflexo perfeito do que Diana e Diego haviam construído juntos. Elegante, mas acolhedor, repleto de detalhes que representavam sua jornada. As mesas estavam decoradas com flores brancas e lilazes, escolhidas por Diana, e um grande arco floral adornava o espaço onde os dois trocariam suas novas promessas. Enquanto os convidados se reuniam, Diego estava do lado de fora, ajustando a gravata diante de um espelho portátil. Carlos, seu assistente fiel, entrou na sala com um sorriso. Tudo está pronto, Sr. Montenegro. Diego assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ele sabia que aquela cerimônia não era apenas um evento social. Era um marco, o símbolo de um novo começo com Diana, algo que ele nunca acreditou ser possível até conhecê-la. No quarto reservado para a noiva, Diana estava sentada em frente a um espelho, terminando de prender o véu. O vestido que escolheu era simples, mas deslumbrante, um reflexo de sua personalidade. Marta, da fundação, ajudava com os últimos detalhes. Você está linda, disse Marta sorrindo calorosamente. Estou nervosa, admitiu Diana rindo de si mesma. Parece que é a primeira vez que estou me casando. De certa forma é, respondeu Marta. Hoje você está se casando por escolha, não por obrigação. Diana olhou para si mesma no espelho, sentindo o peso das palavras de Marta. Ela nunca havia pensado nisso dessa forma, mas era verdade. O casamento que começou como uma aposta havia evoluído para algo real, algo que ela nunca imaginou que pudesse ter. Quando a música começou a tocar, os convidados se levantaram e Diego se posicionou sob o arco floral. Ele respirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e emoção. Quando viu Diana entrando, tudo ao seu redor desapareceu. Ela caminhava com confiança, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Seus olhos encontraram os dele, e naquele momento nada mais importava. Quando Diana chegou ao altar, Diego estendeu a mão e ela a segurou com firmeza. O celebrante começou a falar, mas para os dois parecia que o tempo havia parado. Diego foi o primeiro a falar. Diana, você entrou na minha vida de uma maneira que eu nunca esperava. No início, eu era cego para o que realmente importava, mas você me mostrou o que é a verdadeira força. Hoje, prometo ser seu parceiro em tudo, nas lutas, nas vitórias e em cada momento entre elas. Diana sentiu as lágrimas se acumularem, mas manteve a voz firme quando chegou sua vez. Diego, você me deu algo que eu pensei que nunca teria. Um lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Você me mostrou que eu sou capaz de ser amada, mesmo com todas as minhas cicatrizes. Hoje, prometo estar ao seu lado, não importa o que venha. Os dois trocaram olhares emocionados enquanto o celebrante oficializava a renovação de seus votos. Quando a cerimônia terminou, os convidados se dirigiram para o salão onde seria servido o jantar. Diego e Diana estavam ao centro, cumprimentando os presentes. Durante um breve momento de silêncio, Diana segurou a mão de Diego e pediu atenção. Antes de começarmos a celebração, eu tenho algo importante para compartilhar, disse ela, olhando para os rostos curiosos à sua frente. Diego franziu a testa intrigado. O que é? Diana virou-se para ele, seus olhos brilhando com emoção. Diego, nós vamos ter um bebê. O salão explodiu em aplausos e exclamações de surpresa. Diego ficou sem palavras por um momento, olhando para Diana como se precisasse de tempo para processar. Então ele a puxou para um abraço apertado, sua voz carregada de emoção. Isso é sério? É sério, respondeu Diana sorrindo. Diego riu, ainda incrédulo, antes de segurar o rosto dela com as duas mãos.
Você acabou de fazer o dia mais perfeito da minha vida se tornar ainda melhor. Enquanto os convidados brindavam a notícia, Diana e Diego se afastaram por um momento para o terraço. A noite estava calma e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Um bebê, disse Diego, balançando a cabeça com um sorriso. Eu nunca pensei que isso aconteceria. Nem eu, respondeu Diana, segurando a mão dele. Mas agora parece que tudo está no lugar certo. Diego passou o braço ao redor dela, olhando para o horizonte. Pela primeira vez, ele sentiu que havia alcançado algo que dinheiro ou poder não poderiam comprar: paz. Enquanto voltavam para o salão, Diana olhou para Diego e disse: Estamos prontos para isso? Ele riu, apertando sua mão. Provavelmente não, mas vamos descobrir juntos. E com aquele simples gesto, os dois entraram no salão para celebrar não apenas a renovação de seus votos, mas o começo de uma nova vida. Uma família. A mansão Montenegro havia mudado muito nos últimos meses. Não era mais apenas uma demonstração de luxo e poder. Agora era um lar vivo e acolhedor. O som de risadas preenchia os corredores e o jardim, antes silencioso, tornara-se um espaço vibrante onde Diana e Diego passavam tempo juntos, planejando o futuro e aproveitando a nova fase de suas vidas. No centro da sala de estar, um berço cuidadosamente decorado ocupava um lugar de destaque. Diana, sentada em uma poltrona próxima, embalava o bebê enquanto Diego, ao seu lado, lia um relatório sobre o crescimento do projeto Renascimento. Temos mais 5 mulheres que concluíram os cursos de capacitação este mês, disse Diego, olhando para Diana com um sorriso. E todas já conseguiram um emprego. Isso é incrível, respondeu Diana orgulhosa. Saber que estamos fazendo a diferença torna tudo isso tão especial. Diego fechou o relatório e inclinou-se para beijar a testa de Diana. Você transformou tantas vidas, Diana, inclusive a minha. Ela sorriu, olhando para o bebê em seus braços. E você me mostrou que é possível acreditar no amor de novo. A rotina do casal agora era dividida entre cuidar da filha e liderar os projetos sociais. Diana continuava à frente do Renascimento, enquanto Diego usava sua influência para atrair mais investidores e garantir que a fundação pudesse alcançar ainda mais pessoas. Eles não eram apenas parceiros nos negócios, eram parceiros na vida, construindo algo maior do que ambos haviam imaginado. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Diana parou e segurou a mão de Diego. Às vezes, ainda penso em como tudo isso começou. Parece um sonho distante. Um sonho estranho, brincou Diego rindo. Mas olha onde estamos agora. Diana assentiu, sentindo uma paz que nunca havia conhecido antes. Acho que no final tudo isso nos trouxe exatamente onde precisávamos estar. Diego a abraçou, olhando para o horizonte. E juntos vamos continuar. Enquanto o sol se punha, iluminando a mansão com uma luz dourada, Diana e Diego ficaram em silêncio, saboreando aquele momento perfeito. Ali, cercados pelo amor que haviam construído e pelo impacto positivo que estavam deixando no mundo, eles sabiam que finalmente tinham encontrado o que ambos buscavam há tanto tempo, um lar verdadeiro. E então, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!